Muito bem, chegamos à lição número 5, a lição importante. Já estamos falando sobre a missão de Deus, a nossa missão. Vamos falar hoje sobre como podemos evitar o chamado, ou seja, como as pessoas querem usar desculpas para evitar a missão. Um grande escritor escreveu o seguinte: nós teremos toda a eternidade para que possamos comemorar nossas vitórias na missão divina de salvação. Mas nós só temos uma curta vida para livrar da morte muitos que estão caminhando para a perdição. Por isso é importante cooperarmos na missão de salvação. O verso áureo da semana está em Isaías capítulo 9, verso 6, onde diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Se vamos falar sobre a missão de salvação, vamos ter que olhar como as pessoas reagem ao chamado divino. Alguns são dispostos de imediato, alguns precisam de um empurrãozinho, e outros precisam de uma chacoalhada para acordarem, para cooperar na missão do Senhor. Se nós olharmos para o plano espiritual, vamos perceber que Deus deseja a cooperação do ser humano na salvação das almas. Leia, por exemplo, o que Deus deixou explícito em Ezequiel capítulo 3, verso 18. Diz assim: quando eu, o Senhor, disser ao ímpio, certamente morrerás, e se você não advertir esse ímpio e não disseres nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a vida desse ímpio, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu irei exigir da tua mão o sangue daquele ímpio que morreu, porquanto você não fez o que eu mandei. Recebeste a responsabilidade de pregar aquela alma e não a salvaste da morte. Então, cooperar com Deus é muito importante. Deus nos dá, assim, indício de que temos que cooperar em sua missão. Quando Pedro Valdo, ele se converteu ao cristianismo, ele era um homem devasso, mas ele aceitou o chamado de Deus de uma forma impressionante. Ele gostava de andar em orgias, em festa. Um dia estava em Lyon, na França, no meio de uma festa cheia de orgia, de prostituição, de drogas ilícitas da época. Um amigo dele estava do lado dele, um amigo muito chegado. Aquele amigo que teve um ataque, morreu na hora, sentado na mesa. Pedro Valdo ficou tão apavorado que correu para casa, pegou a Bíblia e começou a ler a Bíblia de uma forma assim frenética. Chegou ao versículo de São João 3,16. E quando ele leu aquilo, que Deus amou o mundo e deu o seu Filho de tal maneira que as pessoas que creem possam ser salvas, Pedro Valdo resolveu entregar-se a Deus plenamente. Ele fundou ali um movimento chamado Os Pobres de Lyon. Pegou toda a fortuna dele e distribuiu para os pobres. Depois então ele começou a pregar o Evangelho e começou a ir atrás dos seus amigos que eram devassos também. E ali na França surgiu um grande movimento chamado Os Valdenses, derivando da palavra Pedro Valdo, do nome Valdo, foram chamados de Os Valdenses, que saíram para pregar o Evangelho e levaram a salvação a muitas pessoas. Pedro Valdo, ele foi um homem disposto a receber ali a ordem de cooperação na missão de salvação. Olhando a história bíblica, nós veremos que Deus chamou Noé para uma missão e Noé atendeu prontamente o chamado do Senhor, atendeu de imediato. Abraão foi solícito em atender o chamado do Senhor para ser o pai de uma grande nação, da qual nasceria o Senhor Jesus Cristo. Foi também solícito em conversar com Deus sobre a salvação dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Moisés, por exemplo, ele foi relutante em atender o chamado divino. Ele assim discutiu com Deus: a quem enviarei? Moisés disse: envia outro, eu sou pesado de língua. E Deus conversou com Moisés até que ele se convenceu a ir ajudar a livrar o povo. Deus fez um papel de interlocutor com Moisés. O menino Samuel respondeu prontamente: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Já Davi, ele disse: eu lutarei com esse gigante. Aceitou também o chamado. O profeta Jonas, ao invés de ir cumprir o mandato do Senhor, ele fugiu para outro lugar. E de onde ele estava, era quase 3.000 quilômetros até a cidade de Nínive. Sabe o que ele fez? Pegou o navio na posição contrária. Ele foi para a Espanha, em vez de ir para Nínive, que ficava onde hoje é o Iraque.
ele foi para o sul da Espanha. Jonas, ele foi um homem que deu desculpas para ele não ir até Nínive. Ele tinha motivos, achavam que os assírios eram assim, uma nação cruel. Eles eram cruéis mesmo. Era conhecido como a nação mais cruel da época. Existia até uma lenda verdadeira, uma lenda. Era um fato. O espeto dos assírios. Eles apontavam, assim, pegavam um tronco e eles faziam como se fosse um grande lápis apontado, aquela estaca com a ponta fina. E eles pegavam os inimigos, levantavam por meio de uma haste bem alto na direção daquele tronco afiado. E eles soltavam e a pessoa era espetada naquele tronco e morria diante dos aplausos de milhares de assírios. Eles eram então, os ninivitas, eles eram cruéis. E Jonas, quando soube disso, disse: eu vou para lá, vou nada, eu vou fugir, me enfrentar o rei dos assírios, não vou. E Jonas então resolveu dar desculpas para que ele pudesse evitar o chamado. Ellen White, escrevendo sobre isso, ela escreveu o seguinte: o chamado divino significa a crucifixão do próprio eu. A fim de obedecer ao chamado divino, nós devemos ter fé inabalável em Deus e um claro reconhecimento de que devemos representá-lo perante o mundo. O chamado divino não é o nosso chamado. Vamos representar a Deus. E Ele faz questão de ir na frente para abrir as portas. Essa semana vamos estudar sobre os motivos que as pessoas usam para evitar o chamado, a missão divina. Deus abençoe. Possamos aprender muito essa semana sobre como podemos cooperar com Deus na missão de salvação. E se estamos dando desculpas, tenha certeza, Deus vai dar o chacoalhão devido para que possamos acordar para a missão que recebemos de suas mãos. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje, pela lição da semana que teremos. Nos dê orientação e esclarecimento de uma nova visão sobre a missão de salvação, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Uma boa semana.